o Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 1. Subhadrarana Parva. Capítulo 221. Arjuna se apaixona por Bhadra, irmã de Krishna. Vaisampayana disse, o melhor dos monarcas, dentro de poucos dias disso começou na montanha Raivataka um grande festival dos Vrishnis e Andakas. No festival da montanha dos Bojas, dos Vrishnis e dos Andakas, os heróis daquelas tribos começaram a doar muita riqueza aos Brahmanes aos milhares. A região ao redor daquela colina, ó rei, era adornada com muitas mansões decoradas com pedras preciosas e muitas árvores artificiais de cor chamativa. Os músicos começaram a tocar em conjunto, os dançarinos começaram a dançar e os vocalistas a cantar. E os jovens da tribo Vrishni, dotados de grande energia, enfeitados com todos os ornamentos, e em seus carros decorados com ouro, pareciam muito belos. Os cidadãos, alguns a pé e alguns em carros excelentes, com suas esposas e seguidores, estavam lá às centenas e aos milhares. E lá estava o senhor Aladara, Balarama, perambulando à vontade, hilário com a bebida, acompanhado por Revati, sua esposa, e seguido por muitos músicos e vocalistas. Lá estava o Grazena também, o poderoso rei da tribo Vrishni, acompanhado por suas 1000 esposas e seguido por cantores amáveis. E Ralkmineya e Shanva também, sempre ferozes em batalha, perambulavam por lá, excitados com a bebida e enfeitados com coroas florais de grande beleza e com trajes caros, e se divertindo como um par de celestiais. E Akrura e Saranaigada, e Vabru, e Nisata, e Charudeshna, e Pritu, Vipritu, e Satyaka, e Satyaki, e Bangakara, e Marava, e Ardikya, e Udava, e muitos outros cujos nomes não são dados, acompanhados por suas esposas e seguidos por bandas de cantores, adornavam aquele festival da montanha. Quando aquele festival encantador de grandeza imensa começou, Vasudeva e Partha andavam por lá, juntos, observando tudo em volta. Enquanto assim passeavam, eles viram a bela filha de Vasudeva, de nome Bhadra, enfeitada com todos os ornamentos, no meio de suas servas. Logo que Arjuna a viu, ele foi possuído pelo deus do desejo. Então, ó Bharata, aquele tigre entre homens, Krishna, observando Partha contemplá-la com atenção absorta, disse com um sorriso, como é isso? Pode o coração de um homem que perambula pelas florestas ser agitado pelo deus do desejo? Esta é minha irmã, ó Partha, e a irmã uterina de Saranã. Abençoado sejas tu, o nome dela é Bhadra e ela é a filha favorita do meu pai. Dize-me se o teu coração está fixo nela, pois então eu mesmo falarei com meu pai. Arjuna respondeu, ela é a filha de Vasudeva e a irmã de Vasudeva, Krishna, dotada de tanta beleza, a quem ela não poderia fascinar. Se esta tua irmã, esta donzela da linhagem Vrishni, se tornar minha esposa, realmente eu poderei obter prosperidade em tudo. Dize-me, ó Janardana, por quais meios eu posso obtê-la? Para consegui-la eu realizarei qualquer coisa que seja realizável por um homem. Vasudeva respondeu, ó touro entre homens, a escolha de marido é ordenada para o casamento de kshatriyas. Mas ele é duvidoso, em suas consequências, ó Partha, porque nós não sabemos o temperamento e inclinação desta moça. No caso dos kshatriyas que são corajosos, um sequestro forçoso para propósitos de casamento é aprovado, como os eruditos dizem. Portanto, ó Arjuna, leva embora esta minha bela irmã pela força, pois quem sabe o que ela pode fazer em uma escolha de marido? Então Krishna e Arjuna, tendo assim decidido o que deveria ser feito, enviaram alguns velozes mensageiros até Yudhishthira e Indraprastha, informando-o de tudo. Yudhishthira, de braços fortes, tão logo soube do caso, deu seu consentimento para isso. Capítulo 222. Arjuna rouba Bhadra. Vaisampayana disse, então Dhananjaya, informado do assentimento de Yudhishthira e averiguando, ó Janamejaya, que a moça tinha ido para a colina Raivataka, obteve o consentimento de Vasudeva também, depois de ter decidido em consulta com ele tudo o que precisava ser feito.
Então aquele touro da raça Bharata, aquele principal dos homens, com o consentimento de Krishna, em seu carro bem construído de ouro, equipado com fileiras de pequenos sinos e com todos os tipos de armas, cujo ruído das rodas parecia o ribombo das nuvens e cujo esplendor era como o de um fogo ardente e que infligia terror nos corações de todos os inimigos e ao qual estavam unidos os corcéis Saivya e Sugriva, ele mesmo com sua armadura e armado com espada e com seus dedos envolvidos em luvas de couro, partiu, por assim dizer, em uma expedição de caça. Enquanto isso Subhadra, tendo prestado sua homenagem àquele príncipe das colinas, Raivataka, e tendo adorado as divindades e feito os brahmanes proferirem bênçãos sobre ela, e tendo também andado ao redor da colina, estava indo em direção a Dvaravati. O filho de Kunti, afligido pelas flechas do deus do desejo, avançou subitamente em direção à moça Yadava de feições impecáveis e a colocou à força em seu carro. Tendo sequestrado aquela menina de sorrisos doces, aquele tigre entre homens procedeu em seu carro de ouro em direção à sua própria cidade, Indraprastha. Enquanto isso os servidores armados de Subhadra, vendo-a assim capturada e levada embora, correram todos gritando em direção à cidade de Dvaraka. Alcançando todos juntos a corte Yadava, eles chamaram pelo nome de Sudharma, e relataram tudo acerca da coragem de Partha, o oficial principal da corte. O oficial-chefe da corte, ao ouvir tudo daqueles mensageiros, soprou sua trombeta dourada de clangor alto, chamando todos às armas. Incitados por aquele som, os bojas, os vrishnis e os andakas começaram a afluir de todos os lados. Os que estavam comendo deixaram sua comida, e os que estavam bebendo deixaram sua bebida. Aqueles tigres entre homens, aqueles grandes guerreiros das tribos Vrishni e Andaka tomaram seus assentos sobre seus 1000 tronos de ouro cobertos com tapetes excelentes e matizados com pedras preciosas e corais e possuidores do brilho do fogo ardente. De fato eles tomaram seus lugares sobre aqueles tronos como fogos ardentes, recebendo lenha para aumentar seu esplendor. E depois que eles estavam sentados naquela corte que era como um conclave dos próprios celestiais, o oficial-chefe da corte, ajudado por seus auxiliares, falou da conduta de Jishnu. Os orgulhosos heróis Vrishni, de olhos vermelhos pelo vinho, logo que souberam disso se levantaram de seus assentos, incapazes de tolerar o que Arjuna tinha feito. Alguns entre eles disseram: emparelhem nossos carros, tragam nossas armas, tragam nossos arcos caros e cotas de malha fortes, e alguns ruidosamente chamaram seus auriguias para arrearem seus carros, e alguns, por impaciência, uniram eles mesmos seus cavalos enfeitados com ouro aos seus carros. E enquanto seus carros e armaduras e bandeiras estavam sendo trazidos, alto se tornou o tumulto daqueles heróis. Então Baladeva, branco e alto como o topo de Kailasa, enfeitado com guirlandas de flores selvagens e vestido em mantos azuis, e orgulhoso e embriagado com bebida, disse estas palavras: ó homens insensatos, o que estão fazendo, enquanto Janardana está sentado silencioso? Sem saber o que está em sua mente, futilmente nós rugimos em cólera. Que Krishna de grande alma anuncie o que ele propõe. Façam prontamente o que ele deseja fazer. Então todos, ouvindo essas palavras de Alayuda que mereciam ser aceitas, exclamaram: excelente! Excelente! Eles todos então ficaram silenciosos. Com o silêncio tendo sido restaurado pelas palavras do inteligente Baladeva, eles tomaram seus lugares mais uma vez naquela assembleia. Então Rama, aquele opressor de inimigos, falou a Vasudeva, dizendo: por que, ó Janardana, tu ficas sentado, olhando silenciosamente? Ó Achyuta, foi por tua causa que o filho de Pritha foi bem recebido e honrado por nós. Parece, no entanto, que o patife vil não merecia a nossa homenagem. Que homem nascido de uma família respeitável quebraria o prato depois de ter jantado dele? Mesmo que tal aliança seja desejável, ainda assim, se lembrando de todos os serviços que recebeu, quem haveria, desejoso de felicidade, de agir tão temerariamente?
Aquele Pandava desrespeitando a nós e a ti também hoje ultrajou Subhadra, desejando alcançar sua própria morte. Ele colocou o pé na coroa da minha cabeça. Como eu, ó Govinda, tolerarei isso mansamente? Eu não deveria me ressentir, assim como uma cobra que é pisoteada. Sozinho eu hoje tornarei a terra desprovida de Kauravas. Eu nunca vou concordar com essa violação de Arjuna. Então os Bojas, Vrishnis e Andakas lá presentes aprovaram tudo que Baladeva tinha dito, e rugiram profundamente como um timbalé ou as nuvens. Livro 1. Aranarana Parva. Capítulo 223. Reunidos. Ciúmes de Draupadi. Filhos de todos os Pandavas. Vaisampayana disse, quando os heróis da tribo Vrishni começaram a falar repetidamente dessa maneira, Vasudeva proferiu estas palavras cheias de profunda importância e consistente com a moralidade verdadeira. Kudakesa, o conquistador do sono ou aquele de cabelo ondulado, pelo que fez, não insultou nossa família. Ele sem dúvida, mais propriamente, aumentou o nosso respeito. Partha sabe que nós da linhagem Satvata nunca somos interesseiros. O filho de Pandu também considera uma escolha de marido como duvidosa em seus resultados. Quem também concordaria em aceitar uma noiva de presente como se ela fosse um animal? Que homem é sobre a terra que venderia sua prole? Eu penso que Arjuna, vendo essas falhas em todos os outros métodos, levou a donzela embora à força, segundo a lei. Esta aliança é muito apropriada. Subhadra é uma moça renomada. Partha também possui renome. Talvez, pensando em tudo isso, Arjuna a levou à força. Quem não desejaria ter Arjuna como amigo, ele que é nascido na linhagem de Bharata e do renomado Santanu, e o filho também da filha de Kuntiboja? Eu não vejo, em todos os mundos com Indra e os Rudras, o homem que possa pela força vencer Partha em batalha, exceto o deus de 3 olhos Mahadeva. Seu carro é bem conhecido. Unidos a ele estão aqueles meus corcéis. Partha como guerreiro é bem conhecido, e sua leveza de mão é bem conhecida. Quem será igual a dele? Esta é a minha opinião. Vão alegremente atrás de Dhananjaya e por conciliação parem-no e tragam-no de volta. Se Partha for para sua cidade depois de ter nos vencido à força, a nossa fama estará acabada. Não há ignomínia, no entanto, na conciliação. Ouvindo, o monarca, essas palavras de Vasudeva, eles fizeram como ele indicou. Parado por eles, Arjuna voltou para Dvaraka e foi unido em casamento com Subhadra. Reverenciado pelos filhos da tribo Vrishni, Arjuna, divertindo-se lá como lhe agradava, passou um ano inteiro em Dvaraka. O último ano do seu exílio exaltado passou na região sagrada de Pushkara. Depois que os 12 anos estavam completos, ele voltou para Kandavaprastha. Ele se aproximou primeiro do rei e então adorou os Brahmanes com atenção respeitosa. Finalmente o herói foi até Draupadi. Draupadi, por ciúmes, falou a ele, dizendo, por que te demoras aqui, ó filho de Kunti? Vai para onde a filha da tribo Satvata está. A primeira esposa sempre é deixada de lado. E Krishna lamentou muito dessa maneira. Mas Dhananjaya a acalmou repetidamente e pediu seu perdão. E voltando logo para onde Subhadra, vestida em seda vermelha, estava, Arjuna a enviou aos aposentos internos vestida não como uma rainha, mas no traje simples de uma mulher do campo. Mas, chegando ao palácio, a renomada Subhadra parecia bela naquele vestido. A célebre Bhadra de olhos grandes e levemente vermelhos primeiro reverenciou Prita. Kunti por afeto cheirou a cabeça daquela menina de traços perfeitamente impecáveis, e pronunciou bênçãos infinitas sobre ela. Então aquela moça de rosto como a lua cheia foi rapidamente até Draupadi e a reverenciou, dizendo, eu sou tua serva. Krishna levantou depressa e abraçou a irmã de Madhava com afeição, e disse, que o teu marido não tenha nenhum inimigo. Bhadra então, com o coração encantado, disse a Draupadi, que assim seja. Daquele tempo em diante, ó Janamejaya, aqueles grandes guerreiros, os Pandavas, começaram a viver em felicidade, e Kunti também ficou muito feliz.
Vaisampayana continuou: quando aquele destruidor de inimigos, Keshava, de alma pura e olhos como pétalas de lótus, soube que o principal dos Pandavas, Arjuna, tinha chegado à sua própria cidade excelente de Indraprasta, ele foi para lá acompanhado por Rama e outros heróis e grandes guerreiros das tribos Vrishni e Andaka, e por seus irmãos e filhos e muitos outros guerreiros corajosos. E Sauri chegou acompanhado por um exército grande que o protegia. E chegou lá com Sauri aquele opressor de inimigos, o extremamente generoso Akrura de grande inteligência e renome, o generalíssimo da brava hoste Vrishni. E lá também chegou Anadrishti de grande coragem, e Uddhava de grande renome, de grande inteligência, de grande alma, e um discípulo do próprio Vrihaspati. E chegaram lá também Satyaka e Salyaka e Kritavarma e Satyavata, e Pradyumna e Sanva e Nisa e Sanko, e Charudeshna, e Gili de grande coragem, e Vipritu também e Sarana de braços poderosos e Gada, o principal dos homens eruditos. Esses e muitos outros Vrishnis e Bojas e Andakas foram para Indraprasta, levando com eles muitos presentes nupciais. O rei Yudhishthira, sabendo que Madhava tinha chegado, enviou os gêmeos para recebê-lo. Recebida por eles, a hoste Vrishni de grande prosperidade entrou em Kandavaprasta bem enfeitada com bandeiras e emblemas. As ruas estavam bem varridas e regadas e decoradas com coroas florais e ramos. Elas foram, também, borrifadas com água de sândalo que era fragrante e refrescante. Todas as partes da cidade estavam cheias do doce perfume de aloés queimando. E a cidade estava cheia de pessoas alegres e saudáveis e adornada com comerciantes e negociantes. Aquele melhor dos homens, Keshava de braços poderosos, acompanhado por Rama e muitos dos Vrishnis, Andakas e Bojas, tendo entrado na cidade, foi reverenciado pelos cidadãos e Brahmanes aos milhares. Finalmente Keshava entrou no palácio do rei que era como a mansão do próprio Indra. Vendo Rama, Yudhishthira o recebeu com as cerimônias devidas. O rei cheirou a cabeça de Keshava e o abraçou. Govinda, satisfeito com a recepção, humildemente reverenciou Yudhishthira. Ele também prestou homenagem a Bhima, aquele tigre entre homens. Yudhishthira, o filho de Kunti, então recebeu os outros homens principais das tribos Vrishni e Andaka com as devidas cerimônias. Yudhishthira com reverência adorou alguns como seus superiores, e deu as boas-vindas a outros como iguais. E alguns ele recebeu com afeto e por alguns ele foi adorado com reverência. Então Hrishikesha de grande renome, deu ao partido do noivo muita riqueza. E para Subhadra ele entregou os presentes nupciais que foram dados a ela por seus parentes. Krishna deu aos Pandavas 1000 carros de ouro equipados com fileiras de sinos, cada um dos quais tendo 4 corcéis guiados por quadrigários bem treinados. Ele também lhes deu 10.000 vacas pertencentes ao país de Mathura, que produziam muito leite e todas de cor excelente. Bem satisfeito, Janardana também lhes deu 1000 éguas com arreios de ouro e de cor branca como os raios da lua. Ele também lhes deu 1000 mulas, todas bem treinadas e possuidoras da velocidade do vento, com crinas de cores preta e branca. E ele de olhos de pétalas de lótus também deu a eles 1000 donzelas bem hábeis em ajudar no banho e com bebidas, jovens virgens todas antes do seu primeiro período fértil, bem vestidas e de aparência excelente, cada uma usando 100 peças de ouro em volta de seus pescoços, de peles perfeitas, enfeitadas com todos os ornamentos, e habilidosas em todos os tipos de serviço pessoal. Janardana também lhes deu centenas de milhares de destacamentos de cavalos do país dos Valikas como o dote da excelente Subhadra. Aquele principal da linhagem de Dasarya também deu para Subhadra como seu pecúlio 10 cargas de ouro de primeira qualidade possuindo o esplendor do fogo, algumas purificadas e algumas em estado de minério. E Rama, tendo o arado como sua arma e sempre amando a coragem, deu para Arjuna, como presente nupcial, 1000 elefantes com secreções fluindo em 3 correntes das 3 partes de seus corpos, a têmpora, as orelhas, e o ânus, cada um grande como um topo de montanha, irresistíveis em batalha, decorados com cobertas e sinos, bem enfeitados com outros ornamentos dourados, e equipados com tronos excelentes em suas costas.
E aquela grande onda de riquezas e pedras preciosas que os Yadavas presentearam, junto com os tecidos e cobertores que representavam sua espuma, e os elefantes seus jacarés e tubarões, e as bandeiras suas algas flutuantes, aumentando em grandes proporções, se misturou com o oceano Pandu e o encheu até a borda, para a grande tristeza de todos os inimigos. Yudhishthira aceitou todos aqueles presentes e reverenciou todos aqueles grandes guerreiros das linhagens Vrishni e Andaka. Aqueles heróis ilustres das linhagens Kuru, Vrishni e Andaka passaram seus dias em lazer e alegria lá como homens virtuosos, depois da morte, nas regiões celestes. Os Kurus e os Vrishnis com corações alegres se divertiram lá, dando às vezes gritos altos misturados com aplausos. Passando lá muitos dias em esportes e alegria, e adorados pelos Kurus todo o tempo, os heróis Vrishni, dotados de grande energia, então voltaram à cidade de Dvaravati. E os grandes guerreiros das tribos Vrishni e Andaka partiram com Rama na dianteira, levando com eles aquelas pedras preciosas de mais pura refulgência que haviam sido dadas a eles por aqueles principais da família de Kuru. E, ó Bharata, Vasudeva de grande alma permaneceu com Arjuna na cidade encantadora de Indraprastha. E os ilustres vagavam pelas margens do Yamuna à caça de cervos. E ele se divertiu com Arjuna perfurando com suas flechas veados e javalis selvagens. Então o Subhadra, a irmã favorita de Keshava, deu à luz um filho ilustre, como a filha de Puloma, a rainha do céu, dando à luz Jayanta. E o filho que Subhadra deu à luz tinha braços compridos, peito largo, e olhos tão grandes quanto os de um touro. Aquele herói opressor de inimigos veio a se chamar Abhimanyu. E o filho de Arjuna, aquele destruidor de inimigos e touro entre homens, foi chamado de Abhimanyu porque ele era destemido e colérico. E aquele grande guerreiro foi gerado na filha da tribo Satvata por Dhananjaya, como o fogo produzido em um sacrifício de dentro da madeira Sami pelo processo de fricção. No nascimento daquela criança, Yudhishthira, o filho poderoso de Kunti, deu aos Brahmanes 10.000 vacas e moedas de ouro. O menino desde os seus primeiros anos tornou-se o favorito de Vasudeva e de seu pai e tios, como a lua para todas as pessoas do mundo. Após seu nascimento, Krishna realizou os ritos usuais de infância. A criança começou a crescer como a lua na quinzena clara. Aquele destruidor de inimigos logo se tornou familiarizado com os Vedas e adquiriu de seu pai a ciência de armas celestes e humanas, consistindo em 4 ramos e 10 divisões. Dotado de grande força, o menino também adquiriu o conhecimento de neutralizar as armas arremessadas nele por outros, e grande habilidade e rapidez de movimento para frente, para trás, transversal e circular. Abhimanyu se tornou como seu pai em conhecimento das escrituras e ritos de religião. E Dhananjaya, contemplando seu filho, ficava cheio de alegria. Como Magavati contemplando Arjuna, o último contemplava seu filho Abhimanyu e ficava extremamente feliz. Abhimanyu possuía o poder de matar todos os inimigos e levava em seu corpo todos os sinais auspiciosos. Ele era invencível em batalha e tinha ombros largos como o touro. Possuindo um rosto largo como o capelo da cobra, ele era orgulhoso como o leão. Manejando um arco grande, sua bravura era como a de um elefante no cio. Possuidor de um rosto belo como a lua cheia, e de uma voz profunda como o som do tambor ou da nuvem, ele era igual a Krishna em coragem e energia, em beleza e em caráter. A auspiciosa Panchali também, de seus 5 maridos, obteve 5 filhos, todos os quais eram heróis de primeira categoria, imóveis em batalha como as colinas. Prativindya com Yudhishthira, Sutasoma com Vrikudara, Srutakarman com Arjuna, Satânica com Nakula, Srutasena com Saareva. Esses foram os 5 heróis e grandes guerreiros que Panchali deu à luz, como Aditi dando à luz os Adityas. E os Brahmanes, por sua presciência, disseram a Yudhishthira que como o filho dele seria capaz de suportar como as montanhas Vindhya as armas do inimigo, ele deveria se chamar Prativindya. E porque o filho que Draupadi teve com Bhimasena nasceu depois de Bhima ter realizado 1000 sacrifícios Soma, ele veio a se chamar Sutasoma.
E porque o filho de Arjuna nasceu após sua volta do exílio, durante o qual ele tinha realizado muitas façanhas célebres, aquele filho veio a se chamar Srutakarma, enquanto Nakula chamou seu filho de Satânica em homenagem a um sábio real desse nome, na linha ilustre de Kuru. O filho que Draupadi teve com Sahadeva nasceu sob a constelação chamada Vainidaivata, Kritika, portanto ele foi chamado, em homenagem ao generalíssimo da hoste celeste, de Srutasena, Kartikeya. Os filhos de Draupadi nasceram cada um no intervalo de um ano, e todos se tornaram renomados e muito unidos uns com os outros. E, o monarca, todos os seus ritos da infância em meninice, como o Shudakarana e Upanayana, a primeira raspagem da cabeça e investidura dos fios sagrados, foram realizadas por Taumya segundo a lei. Todos, de comportamento e votos excelentes, depois de terem estudado os Vedas, adquiriram de Arjuna o conhecimento de todas as armas, celestes e humanas. E, ó tigre entre reis, os Pandavas, tendo obtido filhos que eram iguais aos filhos dos celestiais e dotados de peitos largos, todos os quais se tornaram grandes guerreiros, se encheram de alegria,